presença de Deus está aqui nessa noite conosco. O Espírito Santo foi derramado sobre a terra. Ele está na igreja. Irmão, o motivo da terra continuar a terra é porque o Espírito ainda está na terra. Mas preste atenção, o Espírito um dia vai ser tirado. Quem vai junto com ele? A igreja. Eu, você. E o dia que o Espírito for tirado, irmão, esse mundo que já é um caos se tornará em uma catástrofe total. Porque ainda o Espírito Santo na igreja resiste às mazelas desse mundo. O Espírito Santo faz eu e você melhores um pouco por causa da nossa humanidade caída. O Espírito Santo nos dá condições de viver na presença de Deus, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. E eu e você estamos aqui porque nós acreditamos nisso. Tem gente que não acredita, irmão. E eu quero nessa noite ler um texto que está lá em João capítulo 3, a partir do versículo 1. Sabe quando você conversa com uma pessoa, você quer falar algo para a pessoa, talvez você não tenha coragem para falar, você fica enrolando, aí você fica dando volta para poder chegar no assunto que você quer. E vou te mostrar aqui um texto que aconteceu um cenário desse. Um dia um homem procurou Jesus para falar sobre um assunto, e ele ficou dando volta, irmão. Só que Jesus, quando o assunto é muito importante, Jesus não dá volta. Ele sempre vai direto ao ponto. E nessa noite, eu não quero ser extenso, mas eu quero ir direto ao ponto. Justamente nessa palavra aí, João capítulo 3. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu ter te dito, de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? O que está acontecendo aqui, querido? Por que eu quero ir direto ao ponto nessa noite? Porque essa é a coisa mais importante da sua vida. Irmão, para e pensa aí um pouquinho agora aí na sua cabeça. O que é mais importante na sua vida? O que é mais importante para você? Faz uma escala de valores na sua cabeça aí agora, na sua mente. O que é mais importante para você? Sua casa, seu carro, seu pai, sua mãe, sua avó, as pessoas que você ama, que estão mais perto de você, as coisas que você tem. Vamos partir para o outro lado: o prazer, o dinheiro, a fama. O que é mais importante para mim e para você nessa noite? Esse homem foi buscar Jesus para falar sobre algumas coisas, e Jesus levou ele para o ponto principal. Jesus levou ele direto ao ponto, porque Jesus sempre vai levar eu e você para o ponto principal. Às vezes nós, como eu disse aqui, você vai conversar com uma pessoa, você fica rodeando para tentar achar o ponto, o fio da meada, para chegar onde você quer falar. Mas Jesus, irmão, nunca vai fazer contigo isso, porque Jesus sempre vai levar eu e você direto ao ponto. Sempre vai levar eu e você para aquilo que é mais importante na minha e na sua vida. E às vezes o que é mais importante não é aquilo que é necessário no cotidiano. O mais importante não se trata de necessidade, irmão. O mais importante se trata de prioridade.
E às vezes a gente reclama: por que eu não recebi isso? Por que Deus não me deu aquilo? Por que Deus não fez dessa forma? Porque nem sempre, irmão, Deus vai agir em cima da sua necessidade, mas sempre Ele vai se preocupar com a prioridade na sua vida. E quando Nicodemos, quem era Nicodemos? Nicodemos era um dos fariseus. Quem eram os fariseus? Era uma elite religiosa que fazia parte do Sinédrio, que era a cúpula religiosa de Israel. E esse homem chamado Nicodemos era um dos principais dos fariseus, era um mestre da lei, era um homem religioso, piedoso, reconhecido na comunidade, um homem sério, um homem de família, um homem de Deus, um homem que participava da sinagoga, o fariseu que jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo de tudo. Era um homem sério, religioso, piedoso, que tinha compromisso com Deus e com a casa de Deus. Mas preste atenção, querido, Nicodemos quer se encontrar com Jesus. Nicodemos fica sabendo, conhece as obras de Jesus, reconhece Jesus, e ele pede um encontro com Jesus. Marca na agenda, Jesus, mas marca comigo de noite, separado, eu não quero me expor. Talvez Nicodemos poderia achar que seria mal falado pelos demais, ou encontrar problema com o Sinédrio. Então ele prefere encontrar com Jesus de noite. E Jesus não rejeita, irmão, porque Jesus nunca rejeita ninguém. Jesus vai para falar com Nicodemos. Lembre-se, Nicodemos é um homem de Deus, um homem que conhecia a lei de Deus e que pregava a lei de Deus. Ele vai falar com Jesus. O que vai acontecer nessa conversa, irmão? Preste bastante atenção. Nicodemos vai ter com Jesus e ele diz assim: Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos reconhece Jesus, que Jesus é mestre vindo de Deus, que Jesus é diferente, e o que Jesus faz não é humano. O que Jesus está fazendo é da parte de Deus. Tudo que Jesus faz, Ele faz com a mão de Deus, pela direção de Deus. E ele reconhece e diz: o Senhor é de Deus. Eu sei que o Senhor é de Deus, porque as obras que o Senhor faz é espantosa, e ninguém pode fazer essas coisas se não for de Deus. Irmão, Jesus diz assim no versículo 4, no versículo 3: respondeu Jesus e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Espera aí, que confusão é essa? Ele vai conversar com Jesus, Jesus não responde o que ele está falando. Porque Nicodemos diz assim: Senhor, o Senhor é de Deus, o Senhor faz coisas extraordinárias, eu reconheço quem o Senhor é. E Jesus diz para ele: na verdade te digo, o mais importante de tudo é nascer de novo. Se você quer ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Irmão, como que pode Jesus falar isso para um homem religioso? Falar isso para um homem sério, um homem que conhecia a Torá antiga, porque até então não havia o Novo Testamento, era o Antigo, a lei e os profetas. O homem conhecia tudo, era um mestre da lei. E aí Jesus vai falar para ele: você precisa nascer de novo. Vamos seguir o texto. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Agora Nicodemos entende o que Jesus está falando, entende que é uma coisa carnal. Ele está dizendo que, em outras palavras, até alguns sugerem a reencarnação. Será que eu vou nascer de novo no ventre da minha mãe em um outro momento? Não, não é isso que está acontecendo. Nicodemos não está entendendo nada que Jesus está falando. Jesus está falando de um novo nascimento espiritual, não é físico. Mas Nicodemos imagina na mente dele que ele precisa voltar no ventre da mãe dele, fazer uma regressão, voltar lá no ventre da mãe dele. Não é isso. Versículo 5, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tem uma pessoa que conhece as coisas de Deus, conhece a palavra de Deus, mas vai conversar com o Filho de Deus e ele é surpreendido pelo que o Filho de Deus diz. Irmão, eu já vou ser bem direto para você. Frequentar uma igreja não salva ninguém. Ser batizado não salva ninguém. Cumprir ritos religiosos não salva ninguém.
Ser uma pessoa boazinha não salva ninguém, é uma esperança vã. Esse homem fazia tudo muito bem certinho, mas quando ele vai falar com Jesus, Jesus revela o verdadeiro caráter da salvação. Jesus nem toca na questão que ele diz dos sinais, do poder, do que Jesus está fazendo. Jesus nem entra nesse assunto, irmão. Jesus diz para ele: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Se você quer ver o reino de Deus, ou se você quer entrar no reino de Deus, você precisa nascer da água e do Espírito. Se não for dessa forma, você não poderá entrar no reino de Deus. Não adianta, irmão, porque o pai é da igreja, porque a mãe é da igreja, é salvo. Não é salvo. Porque a avó é cristã, não é salvo. Porque é da denominação A, B ou C, não é salvo. Se não nascer de novo da água, do batismo e do Espírito Santo, pela regeneração interior, não nascer de novo, não pode ver o reino e não pode entrar no reino de Deus. E aí nós paramos para analisar a nossa vida, porque tem um religioso conversando com Jesus e Jesus está revelando a verdade para o coração daquele homem que era piedoso, porque Nicodemos queria saber dos sinais e das maravilhas. Irmão, quantas pessoas desejam saber e querer e ver os sinais e maravilhas? Quantas pessoas desejam a porta aberta? E quando eu falo isso, irmão, não estou criticando, não estou pondo impedimento, dizendo que nós não podemos buscar. Eu estou falando nessa noite não de necessidade, de prioridade. E quando alguém chega para Jesus e fala de necessidade, sabe o que Jesus diz? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 33. Quando alguém chega para falar de necessidade com Jesus, Jesus fala algo muito importante, e às vezes nós não nos atentamos para isso. Mateus 6,33: buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Espera aí, se você ler Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, a partir do versículo 24 em diante, até chegar aí no 33, você vai ver que Jesus fala da comida, ele fala das vestes, fala da bebida, ele fala de necessidade. Mas ele está encerrando as suas palavras dizendo: buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E o que eu e você fazemos? Nós invertemos. A gente busca primeiro as necessidades e deixamos a prioridade de lado. Quando a gente faz isso, a gente incorre num erro, irmão. Quando nós olhamos para a necessidade, nós perdemos a prioridade. E a prioridade é o reino. Jesus está falando do reino. O que Jesus está falando para Nicodemos? Do reino. Ele diz: Nicodemos, se você não nascer de novo, não se trata de religião, não se trata de denominação. Irmão, tem gente que adora a placa de igreja. Eu conheço uns par deles. Não, a minha igreja é centenária, a minha igreja tem 200 anos, 500 anos. Irmão, a igreja que eu pertenço tem mais de 2000 anos sobre a terra. Ela foi fundada lá no Calvário. Quando Jesus ressuscita 10 dias depois, o Espírito Santo enche a igreja, os crentes, e já existe a igreja de Jesus há mais de 2021 anos sobre a terra. Mas tem gente que adora a placa de um lugar e acha que estando naquele lugar está salvo. O que Jesus está falando para um homem religioso? Senhor, o Senhor faz milagre, o Senhor faz sinais que só Deus pode fazer. Jesus disse assim: necessário vos é nascer de novo. Você quer entrar no reino de Deus? Você precisa nascer de novo. Você quer ver o reino de Deus? Você precisa nascer de novo. Jesus fala de ver e fala de entrar. São duas condições. Eu preciso nascer de novo. E que nascimento é esse? É nascimento carnal? Vamos continuar a leitura do texto. Versículo 6: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu nasci da carne há 44 anos atrás. Só para você entender, nasci da carne, do meu pai e da minha mãe. Mas há 20 anos atrás, eu nasci do Espírito. Existe uma diferença de você nascer da carne e você nascer do Espírito. Eu vou deixar bem claro essa diferença, irmão. Nascer da carne, a carne é a herança de Adão. A herança de Adão, a semente que o seu pai colocou na sua mãe, vem lá de Adão. Foi Deus que gerou, foi Deus que fez. Mas é uma semente corrompida.
É uma semente que nela já existe o pecado. Por isso que Davi disse que a sua mãe o concebeu em pecado. Então nós nascemos da carne e a raiz do pecado veio conosco, como pecadores por natureza. Aí quando nós lemos João capítulo 1, versículo 12, ele diz assim, versículo 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ou seja, mas todos quantos receberam o Jesus verdadeiramente, Jesus com grande poder os fez filhos de Deus, os quais não nasceram da carne apenas. Não é só o nascimento carnal, geracional do pai e mãe, mas aqueles que receberam o Filho de Deus tiveram o poder do Filho de Deus de se tornarem filho de Deus. Quem entra no reino de Deus, irmão? Filho de Deus. Criatura não entra no reino de Deus. Criatura caída no pecado não vê o reino de Deus, mas somente filhos amados, aqueles que foram transportados do reino das trevas para o reino do Filho do amor, do Filho do seu amor. Agora Jesus está falando com Nicodemos e deixando bem claro, irmão, é uma necessidade. Você diz assim, pastor, mas Jesus está priorizando a necessidade de salvação? Sim, de salvação ele fala de prioridade. Agora ele diz assim, no versículo 7: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Você está maravilhado com o que você ouviu? Você está surpreendido com o que você ouviu? Necessário é que isso aconteça em sua vida. Necessário é que de fato você passe por essa transformação. Necessário é que o Espírito Santo encha a tua vida e você seja transformado para a glória de Deus. Se você quer ver o céu, se você quer entrar no céu um dia. Aleluias. Jesus está falando para Nicodemos: Nicodemos, não é o fato de você jejuar 2 vezes por semana. Isso é bom, você precisa fazer, faz parte da piedade. Não é o fato de você dar o seu dízimo e a sua oferta na igreja. Não é o fato de você fazer boas obras, de ser uma pessoa piedosa. Tudo isso você tem que fazer, mas você precisa nascer de novo, se você quer ver o reino e se você quer entrar no reino. Necessário vos é nascer de novo. Irmão, olha onde vai parar isso. Nós estamos no capítulo 3 de João. Olha só, versículo 16. Deixa eu pular um pouquinho aqui. Jesus está conversando com Nicodemos. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está falando de vida eterna com Nicodemos. Aí, na sequência ele diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo. Ele podia, mas ele não condenou. Lembra da mulher pega no ato do adultério? Jesus a condenou. Os homens vieram com pedras para julgá-la, para condená-la. Jesus disse: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Nenhum deles atirou a pedra, irmão, porque todos eram pecadores. Aí Jesus se volta para a mulher: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Ele disse: também eu não te condeno. Vai e não peques mais. E agora a Bíblia está dizendo que Jesus não veio para nos condenar, nem para nos julgar, mas Ele veio para nos amar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem fosse salvo por Ele? A igreja? Não, o mundo, irmão. O desejo de Deus é salvar aquele parente seu, sua mãe, seu irmão, a sua irmã, a sua tia, o seu tio, o seu vizinho. É salvar a todos, é o desejo de Deus. Jesus veio para salvar. Agora o versículo 18 ele diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E agora Jesus revela algo estarrecedor para Nicodemos. Ele diz assim: Nicodemos,
Quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Você está percebendo a gravidade, irmão, do que Jesus está falando para aquele homem? Quem nele crê não é condenado. Quem faz uma aliança com o Filho, quem nasce de novo não é condenado, mas quem nele não crê não será condenado, irmão. Já está condenado. Por isso que a vida eterna começa já quando eu e você aceitamos a Cristo, recebemos a Jesus. Mas quem continua em trevas, continua debaixo da ira de Deus, da condenação de Deus. Por isso nessa noite, eu trato de duas coisas aqui falando para você. Jesus fala com Nicodemos, um homem religioso. Jesus fala de nascer do Espírito e nascer da água. Que água é essa? Que água que Jesus está falando? Jesus está falando da água do batismo. Você precisa nascer do Espírito, nascimento espiritual, renovação espiritual, regeneração, e você precisa nascer da água. Qual a importância da água, irmão? O batismo não salva ninguém, que fique claro, mas é uma ordenança bíblica. Sabia que ficaram duas ordens para mim e para você, como filho de Deus? Participar da mesa do Senhor e passar pelo batismo. Se nós não formos batizados nas águas, não nascermos do Espírito, não podemos ver o reino, não podemos entrar no reino de Deus. Jesus está falando com um homem que conhecia tudo sobre a lei de Deus, mas havia nele o mais importante, havia nele uma necessidade maior do que tudo que ele pensava que ele precisava. Nicodemos precisava nascer de novo. Nicodemos precisava nascer da água e do Espírito na presença de Deus. Aleluias! Ainda faltava na sua essência o nascimento espiritual. Por isso nessa noite nós fazemos essa reflexão, irmão. Como está a nossa salvação? Como está o nosso novo nascimento? A nossa vida é espiritual na presença de Deus. Como está o nosso pacto com Jesus, a nossa aliança com Jesus? O batismo que lá atrás nós consumamos com Ele nas águas. E qual é o símbolo do batismo nas águas, irmão? Se alguém leva ou trata o batismo como algo irreverente, quando João Batista está batizando os seus discípulos, ele batizava para o arrependimento. E Jesus veio para ser batizado por João. Agora eu pergunto para você, Jesus precisava se arrepender de alguma coisa? Ele precisava? Jesus tinha pecado, irmão? Não tinha. Mas Jesus vai e desce as águas do batismo para ser o quê? Um exemplo. Porque em tudo Jesus foi um exemplo para mim e para você. Aí eu e você vamos às águas batismais por quê? Por causa dos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados. E ali nós somos lavados, ali morre o velho homem, a velha mulher, e se levanta uma nova criatura em Deus, que foi cheia do Espírito Santo e foi lavada dos seus pecados, pelo sangue e pela lavagem da regeneração nas águas do batismo. E nós renovamos os nossos votos com Deus. Passamos mais um ano e agora fazemos menção a isso, a essa lembrança, porque Jesus fala comigo e contigo a esse respeito nessa noite. Assim como Nicodemos chamou para conversar Jesus particular. Sabe o que Nicodemos queria, irmão? Jesus, conta para mim o que está acontecendo, de onde o Senhor tira essas coisas? Como que acontecem esses milagres sobrenaturais? Como que essa obra extraordinária é feita pelas tuas mãos? Jesus disse, deixa essa conversa para outro dia. Vamos fazer o seguinte, vamos tratar da necessidade principal, vamos tratar da prioridade na sua vida. Necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Aleluias. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que nós possamos nessa noite refletir sobre isso, irmão. Às vezes nós podemos ter perdido um pouquinho o sentido espiritual. Estamos já achando que estamos barganhando com Deus a nossa vida, com as coisas que nós fazemos, ou com as obras que fazemos. Achamos que essas coisas que fazemos para Deus agradam tanto o coração de Deus, que Deus vai fechar o olho para os nossos erros, ou para a quebra da aliança com Ele. Não, Ele não vai fechar os olhos, irmão. Deus coloca cada uma das coisas nos seus lugares. Jesus nunca vai
fechar os olhos para mim e para você. Ele sempre vai mostrar, Ele sempre vai apontar no lugar, irmão. Ele sempre vai apontar no lugar. Ele sempre vai direto ao ponto. Irmão, quando eu vou conversar com algum irmão ou irmã da igreja, quando há necessidade de um aconselhamento ou de uma conversa, eu sempre vou direto ao ponto, não fico rodeando. Às vezes nós temos a tendência de ficar rodeando na vida com as coisas, empurrando as situações que devem ser resolvidas para lá e deixando de lado. Não, o que é prioridade, necessidade, irmão, você tem que resolver logo. E Jesus já vai direto no ponto com ele, para ficar bem claro o que Jesus tem com ele. E é o que ele está falando com você nessa noite. Ele está falando bem claro o que ele tem com você. Pode ser que nós entramos aqui nessa noite querendo saber de Jesus, dos milagres. Não é pecado nem errado. Pode ser que nós entramos aqui nessa noite pedindo a Jesus uma providência. Não é errado. Mas Jesus está respondendo para mim e para você nessa noite: necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é, aleluias, reatar a aliança com Deus. Necessário vos é se submeter à presença de Deus, se render ao propósito original do Senhor na sua vida. Que nós caímos muitas vezes nessa contradição da religiosidade, irmão. É típico do ser humano cair nisso. Você já viu as pessoas que ficam seguindo ritos? Você já viu pessoas que ficam seguindo dogmas, achando que essas coisas levam elas a algum lugar? Leva sim, irmão, leva para o inferno, não para Deus. Porque são coisas da religião, coisas humanas. Jesus está falando com um homem preparado, um homem qualificado, um homem que tinha palavra, mas que precisava nascer de novo da água e do Espírito. Ele precisava, em outras palavras, irmãos, experimentar Deus, experimentar a presença de Deus. Às vezes nós ouvimos falar, não ouvimos? Não estamos ouvindo falar aqui nessa noite? Anos atrás nós experimentamos literalmente Deus. Por isso nós dizemos, eu quero é Deus. Eu e você, nesse tempo que estamos vivendo, irmão, iminente volta de Jesus, não podemos nos acostumar com a vida religiosa. É perigoso. Perigoso. Às vezes nós vamos numa igreja, vamos de outra igreja, vamos atrás de uma revelação, buscamos uma cura, mas não olhamos para a verdadeira necessidade da nossa vida. É de estar aliançado com Jesus, é de estar fixado sobre esta rocha, estar com os nossos pés firmados sobre a rocha. Porque eu e você não sabemos quando Jesus vai voltar, irmão, a qualquer momento, e precisamos estar nesse lugar de preparo na presença de Deus. Amém? Preste bastante atenção naquilo que foi dito nessa noite. Se você não é batizado nas águas, você tem oportunidade, o Senhor tem falado com você. A salvação se dá através do nascimento espiritual e do batismo nas águas. Faça o seu voto com Deus. Você pode dizer assim: ah, pastor, mas eu fui batizado quando era criança. Não vale, não é bíblico, não está na palavra de Deus. Isso faz parte da religião. Eu e você temos que cumprir aquilo que a Bíblia diz. Uma criança, irmão, uma criança não pode se arrepender, porque uma criança não tem pecado. Só tem pecado aquele que está consciente dos seus atos, e uma criança não tem pecado. Como alguém batiza um recém-nascido dizendo para que ele não fique pagão? Pois se o batismo é para arrependimento de pecados. Olhe para isso, querido, isso é o mais importante na sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus. Eu quero fazer um convite nessa noite, um convite especial, muito especial, porque nós estamos falando, estamos indo direto ao ponto, estamos falando da coisa mais importante da nossa vida. Estamos falando daquilo que é mais necessário, mais importante do que aquilo que você veio buscar nessa noite. E que eu creio que o Senhor vai entregar aquilo que você veio buscar nessa noite. Mas mais importante daquilo que você veio buscar é aquilo que Deus está falando para você nessa noite. Amém? Nós vamos orar. E se essa palavra falou com você, eu sei que falou, o Espírito Santo falou contigo, eu quero que você saia do seu lugar e você venha à frente, pois essa é uma noite de renovação de votos. Essa é uma noite de renovação de aliança espiritual. Você tem a oportunidade de renovar a sua aliança com Deus. Se você reconhece, preste atenção, irmão, estou falando isso para você
isso cabe para mim. Porque tudo que eu falo aqui, eu e a pastora, tudo que nós falamos aqui, primeiro a gente olha para a gente, irmão. A gente olha para dentro da gente. E se você reconhece que você está longe, que você está fraco, que você quebrou aliança com Ele em algum momento, se você reconhece a sua frieza espiritual, Jesus disse assim: olha, tomara que você seja frio ou quente. Se você for morno, se você ficar em cima do muro, se você ficar negociando com a sua alma, eu vou vomitar você da minha boca. É terrível. Então, se você está aqui e reconhece que você está frio, uma geladeira, longe de Deus, é noite de se aquecer. Amém? É noite de renovar a sua vida na presença de Deus. E se você está aqui, está quente, glória a Deus, continue buscando, firme na presença de Deus. Vamos orar? Enquanto eu oro aqui, você sai do seu lugar e vem à frente. Se você tem essa necessidade, o Senhor quer restaurar a sua vida espiritual nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos nessa noite, bendizemos o nome do Senhor nesse lugar nessa noite, invocamos o nome que é sobre todo nome, estamos diante da Tua presença, o nosso coração rendido diante da Tua face, Pai. Pois nessa noite o Senhor tem falado para cada um de nós acerca dessa verdade, acerca dessa necessidade, acerca desta prioridade em nossas vidas. Por isso, com o coração aberto, nos rendemos diante de Ti, aleluias, rogando a Tua intervenção em nossa alma, rogando a Tua intervenção em nosso espírito pelo Espírito Santo. Reconhecemos as nossas fraquezas, reconhecemos quando deixamos a aliança, quando quebramos a aliança e quando fomos omissos à voz do Senhor. Nessa noite nós nos rendemos, ó Pai. Nessa noite nós fazemos esse balanço espiritual. Nessa noite nós reconhecemos diante da Tua presença aonde caímos, aonde, ó Pai, aleluias, fugimos da Tua presença. E nessa noite queremos restauração para a nossa vida, queremos restauração para a nossa casa, queremos restauração espiritual para o nosso espírito na Tua presença, para que a Tua glória possa encher a nossa vida uma vez mais, para que a Tua glória possa encher o nosso coração uma vez mais, para que o temor do Senhor possa encher o nosso espírito, para que o tremor do Senhor possa encher a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, olha para esse coração nessa noite, Senhor, que fala contigo, que se abre diante da Tua presença e que reconhece o quanto é necessitado do Senhor. Nenhum que se achegou diante de Ti, Jesus, o Senhor o despediu de mãos vazias, Pai, mas sempre trouxe um socorro, sempre trouxe a alegria, sempre trouxe a restauração. Por isso nessa noite restaura a vida do Teu filho, restaura a vida da Tua filha nessa noite, aleluias, que haja novo nascimento, salvação, perdão dos pecados nessa noite, Senhor, uma entrega verdadeira, pois há um reconhecimento e um quebrantamento verdadeiro, em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa noite nós Te adoramos, Pai, Te glorificamos, aleluias. Levante as Tuas mãos para Ele nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Olha para cada uma dessas mãos, destes corações, Senhor. O Senhor conhece o coração dele, do Teu filho, da Tua filha. Toca na vida dele, na vida dela, Senhor. Renova, Pai, a aliança espiritual. Aquele que está afastado, aquele que está longe, aquele que entrou aqui, que se sente fraco, frio, que se sente distante, que a Tua presença possa trazer, ó Pai, o renovo, Pai, a restauração, o fogo, o calor, Pai, que há muito foi embora. Em nome de Jesus, toca nessas mãos com fogo do Espírito Santo, que ele e ela seja aceso, Senhor, como uma candeia na Tua presença, que o Espírito do Senhor venha sobre ele e sobre ela, aleluias, que eles possam provar da Tua presença, possam provar da Tua realidade nessa noite, da renovação do Espírito Santo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, estamos aqui como igreja na Tua casa, clamando por Ti, Senhor. Renova a Tua igreja, renova os Teus filhos, renova as nossas vidas nessa noite, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.